Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Muitas vezes confiamos na força do nosso braço. Gloriamos em nossa força, em nossa sabedoria. Gloriamos em nossa saúde. Gloriamos em nossa inteligência, nosso intelecto. Achamos que somos capazes de governar a nossa própria vida. Achamos que somos capazes de dar a solução a tudo o que nós passamos. Mas diz aqui a palavra de Deus, para não nos gloriarmos em nossa sabedoria, mas confiarmos na sabedoria de Deus, porque é Ele quem cuida de nós. Assim como Ele cuida dos pássaros, Ele cuida de cada detalhe em nossas vidas. Não se glorie no forte, não se glorie na força do teu braço, porque a qualquer momento poderemos ficar doentes, enfermos. Mas a palavra de Deus diz que é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades. É Deus que dá a saída, é Deus que coloca um médico na tua vida, é Deus que coloca o remédio para você ser curado, é Deus que muda as suas células, que tira as células que estão doentes e faz nascer células novas, o qual vai consertando, entre aspas, o teu corpo, vai restaurando todo o teu corpo, vai curando todas as tuas feridas. É o poder de Deus que aperfeiçoa em nós, é o poder de Deus que age em nós, não é a força do nosso braço. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Deus, Ele tem prazer em fazer beneficência. Deus, Ele tem o prazer de abençoar, de transformar as vidas, de restaurar. Deus faz juízo e justiça na terra. Diz que Deus se agrada destas coisas. Então, meu irmão, minha irmã, confie no Senhor de todo o teu coração. Busque a Deus de todo o teu coração e você vai encontrá-lo. E Deus vai mudar a tua vida, vai restaurar a tua vida, vai restaurar o teu casamento, vai curar as tuas feridas, as doenças psicossomáticas, as doenças da sua alma, esta aflição, esta angústia que você tem vivido. Descansa no Senhor, porque Ele se agrada em fazer justiça, Ele se agrada em fazer beneficência. Glorie-se no Senhor e não na força do teu braço. Você vai ouvir agora uma mensagem que mudará a tua vida. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com. Acesse também youtube.com, Servo de Deus Cláudio Martins. Acesse também cânticosccb.com.br e ouça agora a palavra de Deus. Deus seja louvado. Amém, Senhor Jesus. Hoje é dia 2 de dezembro de 2017. Deus trouxe a sua palavra no livro do profeta Isaías, capítulo 44. Livro do profeta Isaías, capítulo 44. Diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva, como salgueiros junto aos ribeiros de águas. Este dirá: Eu sou do Senhor, e aquele que chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a sua mão: Eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos:
Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Amém, Senhor nosso Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos mais uma vez na Tua presença para ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar, a nos dizer, meu Pai, por esta palavra. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações neste dia de hoje. Que o Senhor venha nos esclarecer, nos ensinar. Ó Santo de Israel, Tu és o nosso Deus, meu Pai, e fora de Ti não há outro Deus. É de Ti que nós esperamos, ó Pai, que o Senhor possa entrar com providência neste dia de hoje. Ó Senhor Deus, a socorrer estas pessoas que estão sofrendo, que estão sobrecarregados, atribulados, em escassez, doentes, desenganados. Pai Santo e justo, que o Senhor possa entrar com providência, com o Teu braço forte, com a Tua poderosa mão, e repreender, Senhor, toda a fúria do inimigo. Ó Deus, desfaz as obras de Satanás na vida destas pessoas. Ó Deus, cura, liberta. Tira, Senhor, do vale da sombra da morte. Tira, Senhor, do charco de lodo. Tira, ó Senhor, do império das trevas. E transporte para o reino do Filho do Seu amor. Ó Deus, dá vitória a estas pessoas. Fortaleça os fracos, levanta o caído. Dá vigor àquele que está abatido, em nome do Senhor Jesus. Que Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Neste capítulo 44, o profeta Isaías escreve sobre a grandeza de Deus, sobre o Seu Santo Espírito, também fala sobre a idolatria, os ídolos, que diz que os ídolos nada é. E o ferreiro, ele vai lá e pega a madeira no bosque, e uma parte da madeira ele faz um ídolo, no qual ele se dobra de frente do ídolo, e a outra ele faz a fogueira para assar o seu pão. A Bíblia diz que nada sabe nem entende, porque se lhes untaram os olhos para que não vejam, e os seus corações para que não entendam. Versículo 18 deste capítulo 44. Mas o que Deus me trouxe à frente é em relação ao Seu Santo Espírito. Uma promessa que Deus fez a todos aqueles que receberam o Senhor Jesus como o único Salvador. Ele diz que derramaria água sobre o sedento. Sedento é aquela pessoa que quer conhecer a Deus, que deseja as coisas dos céus, que deseja ser revestido do Espírito Santo, que deseja o poder sobrenatural de Deus para fazer a sua vontade. Este é o sedento. Talvez você não esteja sedento pelas coisas de Deus, mas está farto, saciado pelas coisas do mundo, embora seja uma alegria passageira, mas no fundo, quando você se encontra consigo mesmo, você vê que está um vazio dentro de você. Você vê que nada preencheu este vazio. Nada. Mesmo a alegria do mundo sendo passageira, mesmo te dando um certo prazer, mas no fundo há um vazio dentro de ti. E este vazio, somente quem pode preencher é o Espírito da graça de Deus. A Bíblia diz que a terra, em Gênesis capítulo 1, era sem forma e vazio. E diz que o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas, pairava por cima, e era somente trevas. A terra não tinha forma, era vazia, mas o Espírito de Deus estava pairando por sobre as águas. Assim Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Deus não é carne como nós. Deus não tem um braço de carne. Ele é espírito. Mas Ele é real. Ele é uma pessoa. Deus, Ele tem sentimentos.
Deus, ele tem os seus atributos: justiça, juízo, bondade e misericórdia. E ele procura os verdadeiros adoradores. Diz aqui o profeta Isaías que Deus quer derramar água sobre o sedento, sobre aquele que tem sede de Deus, como a corça anseia pelas águas. A nossa alma tem que desejar a presença de Deus, tem que se alegrar no Senhor. Talvez você tenha se alegrado ou em outras coisas que não sejam Deus. E você quer ter o Espírito de Deus revestido na tua vida, mas você se alegra em outras fontes e não se alegra em Deus. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Você não pode ter amizade com o mundo, se fartar das coisas do mundo, se alegrar com as coisas deste mundo e querer ter alegria com Deus. Não podeis servir a dois senhores. Ou você há de agradar um e aborrecer o outro. Deus só vai derramar água sobre os sedentos, sobre aqueles que estão dispostos a serem cheios do Espírito de Deus e precisa se esvaziar do mundo. Precisa estar sedento para que Deus venha a derramar o seu Santo Espírito. A Bíblia diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Era jovem, mas fazia maravilhas pelas suas mãos, pelo Espírito de Deus. Porque ele se dispôs a buscar. Ele estava junto com aqueles 120 que estavam reunidos no dia de Pentecostes. Ele estava junto ali, provavelmente. Perseveraram na oração todos os dias, até que Deus derramou do seu Santo Espírito sobre todos aqueles que ali estavam. Estavam sedentos. Não buscavam os seus próprios interesses, mas buscavam aquilo que interessava a Deus. Buscavam o reino de Deus e a sua justiça. E perseveraram unânimes, todos juntos, com a mesma união, com o mesmo propósito, a mesma comunhão. E buscaram a Deus com todas as forças, de todo o coração, de toda a alma. Se alegraram em estar na presença de Deus. É estes verdadeiros adoradores que Deus procura. São estas almas sedentas que Deus procura para derramar do seu Santo Espírito. Porque Deus não vai derramar do seu Santo Espírito no velho vinho, no velho vaso. Porque se colocar vinho novo em odres velhos, vai se romper, vai perder o vinho. Então Deus vai derramar do seu vinho, do seu Santo Espírito, em vasos, odres novos, corações novos, corações que deixaram o mundo, que puseram a mão no arado e não olharam para trás. Esses Deus vai derramar do seu Santo Espírito. Esses Deus vai encher. São trabalhadores para a sua seara, preparados, cheios do Espírito de Deus. Jesus disse que Ele é a videira verdadeira e nós somos as varas. Aquele que não está nele não pode dar frutos. Ele disse que sem Ele nada podemos fazer. Deus só vai derramar água sobre os sedentos. Quando estivermos vazios das coisas desta vida. Você não vai deixar de trabalhar, é claro. Você vai cumprir com o seu trabalho. Vai cumprir com seus deveres na sua casa, no seu trabalho. Com seus deveres, se você é casado. Seus deveres com seu cônjuge. Com os filhos. Então você vai cumprir com seus deveres. Você não vai deixar o seu trabalho de maneira nenhuma. Jesus era carpinteiro. Então nós temos o nosso compromisso, nossa vida material, social, humana e a nossa vida espiritual com Deus. Então é uma balança. Temos que estar equilibrados entre a natureza humana e a natureza espiritual. Temos que andar equilibrados. Mas em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça.
e depois os nossos deveres, porque se não trabalharmos, empobreceremos. A Bíblia diz assim: um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão. Então aquele que não cuida da sua vida profissional, financeira, ele empobrecerá. Só dorme, e não aprende com a formiga. Então ele vai empobrecer. E o que Deus requer de nós é o equilíbrio. Primeiro o reino de Deus é sua justiça, e depois as coisas materiais. Agradar a esposa, agradar o esposo, cuidar dos filhos, da casa, da família, da empresa onde você trabalha, do teu comércio. E Deus promete derramar água sobre o sedento, sobre aquele que está disposto a mudar de vida, sobre aquele que está disposto a experimentar o sobrenatural de Deus e fazer a vontade de Deus, porque Deus não vai encher do seu Santo Espírito se não formos fazer a sua vontade, se não for para servi-lo, para pregar o Evangelho, para fazer aquilo que Deus nos determinou a fazer, para os seus propósitos e não para nós. Deus não vai nos encher do seu Santo Espírito para nós nos incharmos, para nós virmos a nos aparecer. Ele não vai fazer isso. Deus só vai encher do seu Santo Espírito para os seus propósitos, para que a sua vontade seja cumprida na face desta terra, para o seu uso. Porque o Espírito lá em Ezequiel que movia as rodas, aonde o Espírito ia, as rodas iam juntas, caminhavam. E nós somos as rodas aqui neste mundo. E nós só iremos andar na direção do Espírito de Deus. Quando o apóstolo Paulo quis ir para um outro caminho, diz a Bíblia que o Espírito de Deus o impeliu, o impediu de ir. Ele não foi. É como o vento. Não sabemos de onde ele vem e nem para onde vai. Assim é aqueles que são nascidos do Espírito. A direção é Deus que vai dar. É Ele que vai nos direcionar, como o Espírito dirigia as rodas, lá no livro de Ezequiel, capítulo 1 e 2. O Espírito dirigia as rodas. É o Espírito que vai nos dirigir. É Deus quem vai nos usar para trabalhar na sua seara, que é grande, mas são poucos os trabalhadores. Deus vai derramar água sobre o sedento, sobre aquele que busca. Mas se você não tem tempo para Deus, você gasta todas as suas horas na frente deste aparelho, mas não gasta uma hora na presença do Senhor. Assim Deus não vai te encher do seu Santo Espírito. Ele não vai derramar água sobre os sedentos, porque você não está sedento. Você está farto. Diz o apóstolo Paulo: chegastes a reinar sem nós. Nós somos pobres e vós ricos. Até agora somos tratados como lixo deste mundo, diz o apóstolo Paulo. Enquanto a igreja de Corinto estava inchada de tanta fartura. E eram ruins até nas ofertas, nem contribuir com o apóstolo Paulo. Então Deus vai derramar do seu Santo Espírito sobre aquele que está sedento, aquele que está interessado no reino de Deus. Aquele que está disposto a pagar o preço, porque ser cheio do Espírito Santo é ser perseguido também. O apóstolo Paulo foi perseguido, foi apedrejado. Certa vez teve que fugir dentro de um cesto. Foi chicoteado. Levou 39 menos uma, para não chegar a 40 chibatadas. Mesmo sendo um cidadão romano, o apóstolo Paulo foi açoitado, lançado na prisão muitas vezes.
perseguido por patrícios, por falsos irmãos, apedrejado. Mas era um homem cheio do Espírito Santo. Um homem, como diz, que poderia falar em várias línguas. Poderia falar 1000 palavras, mas ele preferia falar 5, desde que edificasse a igreja, do que falar em outras línguas. Era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, como também era Estevão, mas cumprindo os propósitos de Deus, sendo direcionado por Deus, ditando a Escritura Sagrada, suas 13 epístolas, praticamente, e sempre alguém que estava com ele as escrevia, as cartas, são 13 epístolas. Assim servia a Deus o apóstolo Paulo. Trabalhava como tecelão, fazia tendas. Trabalhava de dia e de noite, como Jacó. E ao mesmo tempo pregava o evangelho. Só não trabalhava quando estava preso. Mas na maioria das vezes, o apóstolo Paulo trabalhava fazendo tendas, servindo a Deus. Se dispôs a buscar a Deus, se desligou das coisas do mundo. Talvez você tenha se ocupado com este aparelho o tempo todo, 24 horas por dia. Não tem tempo de pegar nas Escrituras, não tem tempo de orar, não tem tempo de ir à casa do Senhor. E quer ter o Espírito Santo cheio? Deus só vai derramar águas sobre o sedento. Somente sobre aquele que quer ser cheio e que está disposto a obedecer à palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele nos dá a direção, nos tira todo o temor, nos deixa ousados, nos alegra também, mas nos deixa mais ousado para dizer a verdade. Estevão disse a verdade, mas foi apedrejado. Pregou a palavra de Deus com ousadia, mas as pedras que foram lançadas sobre Estevão o levaram à morte. Mas dentro de Estevão havia o amor de Deus, o fruto do Espírito. E Estevão perdoou aqueles que o apedrejaram. Pai, perdoa-lhes, não lhes imputes este pecado. E ali Estevão, partindo para encontrar com o Senhor, os seus olhos viram o Rei, viram os céus abertos e Jesus à direita de Deus o Pai. Ali Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, mas falava a verdade, não passava a mão na cabeça e não enganava ninguém. Falava a verdade. Quem tem o Espírito de Deus, fala a verdade, não mente. Não bajula homens, não engana ninguém, mas fala a verdade. E Estevão falou a verdade. E por isso morreu. Esse foi o preço que ele pagou. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, também será perseguido. Mas Deus foi glorificado na morte de Estevão. Enquanto Estevão foi para o reino da glória de Deus, o rei Herodes foi comido de bicho e foi para o Hades, para o inferno, sendo atormentado de dia e de noite, porque não deu glória a Deus. Morreu comido de bicho, de vermes, e expirou, foi-se embora, para baixo. E Estevão foi embora para cima. A diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Ainda que o homem cheio do Espírito Santo seja perseguido, seja apedrejado, mas lá no reino da glória do Senhor está lá o descanso eterno. A voz que ouvirá do Senhor Jesus: vinde benditos meu Pai, tomar posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Entre na cidade pelas portas. Mesmo sendo perseguido, Estevão entrou pelas portas. Entrou no descanso eterno.
no gozo eterno com o Senhor Jesus. Sedento é aquele que tem interesse nas coisas de Deus, que tem temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, que deseja andar com Deus. Andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo? Eliseu queria a porção dobrada que tinha Elias. A porção dobrada não estava na capa, mas estava no Espírito de Deus, que veio sobre Eliseu. E Elias era um profeta que tinha virtude, que tinha autoridade, que tinha palavra. Sobre a minha palavra não haverá chuva e nem orvalho. 3 anos e meio não choveu. Segundo a palavra de Elias, ele diz que na presença de Deus ele andava como Enoque andou, e Deus tomou para si. E Eliseu recebeu a porção dobrada do Espírito Santo, no qual estava na vida de Elias. Elias foi arrebatado ao céu num redemoinho. E Eliseu recebeu o Espírito de Deus e fez as obras que Deus lhe designou a fazer. Deu a palavra para o centurião, para o general de guerra Naamã, aliás. Deu-lhe a palavra, olha, mergulha 7 vezes no Rio Jordão e você sairá de lá curado dessa lepra. A palavra dada do profeta de Deus Eliseu, e Naamã, general de guerra, foi curado pela insistência de uma menininha israelita, foi curado da lepra. Veja a autoridade que ele tinha. É essa autoridade que Deus quer dar para os seus servos. Esta é a herança do Senhor. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se houver contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do Senhor para os seus servos. Essa herança, este é o poder de pisar sobre serpentes e escorpiões que Deus quer derramar sobre a alma sedenta, sobre aqueles que o buscam. Aqueles que estão dispostos a pagar o preço, renunciando à própria vida, renunciando às coisas deste mundo e vivendo para Deus. Deus promete derramar água sobre o sedento. A água é o Espírito de Deus. É nos encher do seu Santo Espírito, nos fazer uma pessoa valente, corajosa, como foi Estevão, como foi Elias, que não teve medo e enfrentou os 450 profetas de Asaf e os 400 de Azera, de Baal. E ele enfrentou e venceu. 850 profetas. Elias orou e Deus mandou fogo dos céus. Deus quer derramar do seu Santo Espírito sobre você, sobre a tua posteridade. Derramar do seu Santo Espírito essa bênção maravilhosa que Deus tem para nós. Esta herança. Esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Você quer ser revestido de poder? Então renuncie ao mundo, renuncie ao pecado e busque se consagrar, busque a Deus. E Deus vai te revestir do poder do Espírito Santo e te levará a lugares que você nunca esperou estar. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje e eternamente louvado. Amém. Pai Santo e glorioso, graças te damos por uma pequena parte desta palavra que falou aos nossos corações. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos encha do teu Santo Espírito para que possamos fazer e cumprir a tua vontade nesta terra, para que o teu nome venha a ser glorificado. Encha cada ouvinte, Senhor, leve eles a se consagrarem a ti, para que o Senhor possa encher do seu Santo Espírito, porque não pode colocar vinho novo em odres velhos, mas coloca-se vinho novo em odres novos. Que o teu nome venha a ser glorificado nesse dia de hoje, em todas estas vidas, no nome santo e amado do Senhor Jesus, que é bendito para sempre. Amém. Graças a Deus.
vontade em mim faz brotar. Vem, ó Senhor, os meus lábios tocar, minhas fraquezas vem hoje curar. Tudo que é puro, tudo que é bom, vem colocar, Pai, em meu coração. Tudo que sou quero a Ti entregar, e em Tua paz quero então descansar. Vem, ó Senhor, minha vida guiar, Tua vontade em mim faz brotar. Vem, ó Senhor, os meus lábios tocar, minhas fraquezas vem hoje curar. Tudo que é puro, tudo que é bom, vem colocar, Pai, em meu coração. Tudo que sou quero a Ti entregar,